com o Sport Center. A gente fala agora da vitória do Flamengo em cima do Macaé, jogando fora de casa, 2-0. O Rodrigo Muniz fez os 2 gols. E olha que essa vitória poderia ter sido ainda mais folgada, porque o Flamengo perdeu o pênalti. Teve bola na trave, logo no começo aí, ó, bola na trave. Sormani, um Flamengo com um time cheio de garotos, porque o time principal está de férias, a gente tem o Michael aí, mas até o Rogério Ceni também tá fora, o Maurício Souza que tá comandando esse Flamengo. Flamengo 100% na Taça Guanabara e agora assumiu a liderança, Sormani. Exatamente, e que bom, né, Marcela, pro torcedor do Flamengo, né? O time principal, o elenco principal descansando e a molecada disputando aí o campeonato do Rio de Janeiro e 100% de aproveitamento. E os jogadores tentando aproveitar ao máximo essa oportunidade que é de ouro. O primeiro tempo o jogo foi um pouco morno, mas o Flamengo foi um pouco melhor, lógico, foi melhor do que o Macaé. Nessa etapa inicial, o Mateuzinho me chamou muita atenção, foi o melhor jogador em campo, ele deu uma bela assistência e apareceu como a melhor opção de ataque, inclusive, né? Conseguiu 2 boas jogadas pelo lado direito. A gente tá vendo aí o primeiro gol do Rodrigo Muniz. O PP, o Hugo Moura e o João Gomes fizeram um bom meio campo e conduziram bem o time. E o gol do Rodrigo Muniz aí, a gente viu com a assistência do Mateuzinho, foi muito bem. Concordo com você. Não sei se você chegou a falar isso, mas eu vou dizer. O Michael segue abaixo. Vai para lá, vai para cá e não consegue criar nada, fazer nada de produtivo. Não segura a bola, não retém a bola, não dá bom destino a ela. Uhum. E ele está perdendo nesse instante essa oportunidade que está sendo dada a ele, entendeu? Então as pessoas do Flamengo já começam a ficar desconfiadas dele. A molecada vai indo muito bem, obrigado. Ramon e Mateuzinho são melhores, me parece, do que René e o João Lucas. O Isla não está jogando bem, precisa abrir o olho, hein? Porque o Mateuzinho pode ocupar essa vaga. E o Ramon, do lado esquerdo, é também, não digo uma ameaça pro Felipe Luiz, mas é um jogador que dá uma certa tranquilidade ao Rogério Ceni, porque ele sabe que ele pode contar no problema com esse menino. Eu investiria mais nele nessa temporada do que do René. Aliás, os dois deram passes perfeitos dos 2 gols do Flamengo, né? E o Rodrigo Muniz, né, voltando, né, ao xodó do Rogério Ceni, até que enfim fez os gols, né? 2 gols do Rodrigo Muniz é aquilo que você falou. Gabriel deve estar falando, caramba, acho que eu vou voltar mais cedo. Se é que ele tá vendo, né? Porque ele pode também estar curtindo as férias dele, né? Merecidas férias do Gabigol. Mas ele vai ficar sabendo. Se ele não soube ainda, ele vai ficar sabendo em breve. Silas já falou, que isso? Ele tá assistindo. E Silas, falando do Michael também, falando sobre os jogadores de futebol, eu tô brincando aqui dizendo que o Gabigol pode, se é que ele tá assistindo. Porque o Michael que pediu pra jogar, inclusive, nesse momento, para ver se conseguia apresentar esse bom futebol novamente. E não é isso que a gente está conseguindo ver. Claramente é um jogador sem confiança, Silas. Ele, no caso do Michael, né, que foi o nosso craque revelação no Bola de Prata da ESPN, é um jogador que está no meio das estrelas. Você vê que não foi só difícil para ele, Marcela, foi difícil para o Pedro Rocha, que chegou e não conseguiu jogar, machucou em seguida também, teve essa infelicidade. O próprio Vitinho teve dificuldade, tanto que o Domenech colocou ele para dentro para fazer o que o Arrascaeta estava fazendo. Aí ele teve grandes jogos, mas também não conseguiu assim, ter se estabilizar naquela posição. E o Flamengo tem dado, sim, exemplo para o Brasil todo de trabalhar os seus ativos, os seus meninos. Vendeu o Vinícius Júnior, vendeu o Renier para justamente poder bancar o Gabigol, o próprio Paquetá, outro jogador nascido na casa. E se a gente lembrar que essa garotada toda, onde eles nasceram de verdade para o Brasil, foi naquele jogo contra o Palmeiras. Desse time aqui, a zaga, o goleiro era o Hugo e o zagueiro era o Otávio em vez do Noga. Os outros todos eram o Mateuzinho, o Natan, Otávio, Ramon, que por sinal fizeram um baita de um jogo contra o Palmeiras. E a exemplo do Flamengo, o São Paulo agora com o Wellington, dando muitas possibilidades para ele, deu naquele jogo que era uma bomba, né?
jogar um menino num jogo contra o Flamengo, no último jogo, o menino arrebentou, hoje já está aí. Reserva do Reinaldo, já entrou novamente. Então, sim, eu acho que essa garotada do Flamengo, o problema o Fábio falou da lateral direita. Se o Rafinha, de fato, voltar, aí eu acho que quem vai ter problema vai ser o Isla, porque esses meninos, de fato, estão jogando muito bem. Assim como o Igor Vinícius está dando condições. Vitória do Flamengo sobre o Macaé, 100% de aproveitamento da garotada, Pedrinho. Só o Flamengo até agora está se dando tão bem assim com o seu time. É sub-20, né? Não sei se nesse jogo mudou alguma coisa, mas no primeiro a média era de 19. A média de idade do time era de 19,5. Eu achei que fosse até ter uma mescla com aqueles jogadores que não vinham jogando muito, Vitinho, né? Não, só o Michael é que pediu, Michael, né? Exatamente. Para dar até ritmo para esses jogadores que vão ser importantes para a temporada. Agora, o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, o próprio Botafogo, eles têm uma base muito forte, Barreto. É muita qualidade técnica. Só que você tem que estimular isso, né? E acabou que, por tudo que aconteceu na temporada, pandemia, você está tendo oportunidade e dando oportunidade para esses meninos. A gente sempre usa uma frase, fazendo uma referência ao Santos, no Santos revela muito. Mas será que também não há uma procura também maior dos meninos, porque sabe que lá eles são utilizados? Vira referência, né? Exatamente, mas é um time que tem um trabalho de base muito interessante no Rio de Janeiro. Rodrigo Muniz, falou-se tanto no Rodrigo Muniz por causa da recomposição, Paulo, lembra quando o Rogério botou ele em campo, botou o Pedro? Mas ele se destacou aí pela bola aérea e não pela questão da recomposição, né? Mas antes de falar do jogo, eu só queria fazer uma menção, o Barreto, Pedrinho, quem está nos acompanhando agora. Linda essa camisa que o Flamengo estreou hoje, fazendo inclusive menção ao octacampeonato. É muito bonita, é de extremo bom gosto, aquela de deixar o torcedor enlouquecido para querer comprar. Quanto ao jogo, o domínio do Flamengo foi amplo, geral e restrito, Marcelo. O Flamengo perdeu pênalti, mandou bola na trave. Não deixou em nenhum momento, vou usar aqui uma expressão bem chavão, o Macaé sequer gostar do jogo, sequer se animar para gostar do jogo. Rodrigo Muniz muito bem no posicionamento, bolas bem cruzadas, e eu acho que você vai dando a esses jovens jogadores segurança, vai encorpando, e com detalhe, diferentemente de outros tantos clubes, eles não receberão uma carga de responsabilidade ao longo da temporada que muitas vezes impede que esses garotos decolem. Isso acontece em muitos outros clubes e alguns respondem bem, outros não conseguem responder. Como o Flamengo tem um elenco principal muito forte, esses jovens são usados gradativamente, né, Marcelo? Verdade, verdade. E os melhores resultados vieram até agora dos jovens do Flamengo, né? O Fluminense e o Vasco estrearam com derrota, o Botafogo... Não. O Botafogo empatou. Isso mesmo. Importante também que o Mauricinho, que está comandando a equipe, trabalha na base, trabalha muito bem e tem toda a carta branca ali para poder fazer o que ele quer. Conhece os jogadores, sabe como escalar, enfim. Tem muita gente dizendo que essa poderia ser a salvação dos estaduais, né? Fazer o estadual durar mais tempo. Os times grandes manteriam essa solução de escalar os garotos, né? E se a gente não tivesse nesse momento de pandemia, a torcida iria, Barreto. Ainda mais chegando na reta final do Carioca. Então não deixaria de ter torcida porque vai jogar com um time sub-20, enfim. Trainee. A torcida não está indo ainda, Paulo, trainee. A torcida não está indo ainda, mas parece que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, né? Eu escrevi até minha coluna do Globo sobre isso. Eu me senti em março de 2020, porque é a mesma coisa, né? As pessoas discutindo as pessoas, quando eu digo as pessoas envolvidas com futebol, discutindo se deve ou não deve haver jogo, e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro conversando com os clubes sobre se deve ou não deve haver público nos estádios e querendo que haja a partir do Fla-Flu. A ideia aí, Paulo, é fazer um protocolo parecido com o Jogo Seguro, que foi um protocolo que funcionou, né? O Campeonato Carioca no ano passado voltou mais cedo e terminou sem grandes incidentes de saúde pública, mas ampliar esse protocolo para a arquibancada, para que um número limitado de convidados pudesse entrar. A minha pergunta na coluna é a que eu faço para você agora. É hora de falar nisso? Pode até dar certo, eu não discuto que possa dar certo, mas o momento é para falar de volta de público aos estádios?
Ô Marcelo, a semana termina com uma média de morte de 1.455 pessoas. São 1.455 famílias que estão chorando pela partida dessas pessoas. Então, eu acho essa discussão absolutamente inoportuna, desnecessária. Tudo bem, nós passamos por um momento no país de ausência de sensibilidade de muita gente, de naturalização de perdas de vidas, como se isso tivesse que ser tratado de uma forma muito normal, ignorando a dor que isso provoca. Eu tenho amigos que partiram, você tem amigos que partiram, o Pedrinho tem, todas as pessoas que estão aí no controle, enfim, quem não está nos acompanhando tem sempre uma história triste para contar. Não é o momento de você vir com essa discussão, muito pelo contrário, é o momento de ter sensibilidade e não adianta invocar que temos um protocolo altamente seguro, porque faremos testes. Não é disso que se trata. O que se trata no momento é de ser humano, é de ter sensibilidade, é de olhar para o outro e se solidarizar, é de dar exemplos. Tudo bem que dar exemplo está ficando artigo raro em quem deveria dar exemplo, mas nesse momento, Marcelo, eu acho a discussão absolutamente inoportuna. Ela teve, como você vai observar nas suas sempre brilhantes colunas no Globo, no ano passado, só que daquele ano passado para esse ano, Marcelo, a situação piorou muito, mas piorou também a falta de sensibilidade das pessoas. Paulo, só antes de me despedir de você, porque no próximo bloco teremos o Sávio ocupando a janela, quero registrar que Fluminense, Botafogo e dessa vez também o Vasco já se manifestaram contra a ideia. No ano passado, Flamengo e Vasco ficaram a favor, Fluminense e Botafogo contra, né? Aliás, Fluminense e Botafogo não queriam nem voltar com o campeonato no ano passado, né? Perderam essa, mas ganharam a do público nos estádios. Só o Flamengo ainda não se pronunciou. Valeu, Paulo. Até a próxima. Olha, sempre um prazer estar acompanhado dessa dupla aí de dois craques. Valeu, Saúde! Hora do intervalo no Troca.